Fala aí, rapaziada do História Santos, tudo certo? Hoje é dia do Santos jogar. Pega o Operário do Paraná na Vila, às 18 horas. Motivo de empolgação? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O próprio time do Santos, comandado pelo Fábio Carilli, não nos empolga, não nos leva ao estádio, ou pelo menos não leva a maioria ao estádio. Não nos convence. Muitos dos santistas que conheço, que comentam aqui, vão aguardar o fim do jogo e assistir aos comentários, às análises, né, nos conteúdos que falam do nicho Santos Futebol Clube, ao invés de se aborrecer durante o jogo. Porque esse é o pensamento do torcedor do Santos. Jogo do Santos é para se aborrecer, não é para curtir, não é para extravasar, não é para, caramba, esse time está me enchendo de orgulho, não é mais para levar o filho ou a filha para convencê-los de que o Santos é o maior time da terra, e é mesmo, né? Porque eles vão ver o momento do Santos, com esse futebol deste tamanho, comandado por um técnico que é insuficiente para a Série B, com todo o respeito ao Fábio Carilli, e aí vai acabar levando o filho por um outro lado, né? É complicado, cara. Eu tenho essa preocupação também, né? É claro que por obrigação profissional vamos acompanhar o jogo do Santos, vamos sim. Mas, cara, que o Santos não empolga, não empolga. E eu tenho algumas questões para levantar aqui, tá? E vou falar diretamente olhando nos olhos de quem comanda o futebol do Santos, não só do Fábio Carilli, do Alexandre Galo, do Paulo Brax, do Léo, do Departamento Médico do Santos, da diretoria do Santos, sobre algumas questões que eu tive de informação e eu gostaria muito de explicações. Mas eu vou passar para você, porque o meu compromisso, apesar de ter jogo do Santos hoje, né, é passar para você o que acontece internamente, o que eu busco de informações. Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta teu placar para o jogo aqui, tá bom? Você sabia que desde a partida contra o Avaí, derrota por 1-0, que o Guilherme perdeu o pênalti e tal, a Vila Belmiro vem com o público caindo vertiginosamente? Pois é, lá naquela partida foram mais de 13 mil espectadores, quase 14 mil, né? Aí o Santos toma aquele banho de água fria. Aí vem o jogo contra o Amazonas, 0-0, Santos com superioridade numérica e tal. Já, ali para aquele jogo já caiu para 12 mil e pouco. No último jogo contra o Novo Horizontino, que era um jogo que valia a liderança, final antecipada de Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos 11.100 pessoas. A expectativa para este sábado, apesar do jogo ser num horário bom, considerado para sábado, fim de semana, 18 horas, é de 10 mil. E a tendência com esse futebolzinho jogado pelo Santos é que o público só vá caindo no restante da competição. E o Santos tem, das 10 partidas que restam, contando com a de hoje, 5 jogos em casa e 5 fora. Precisa de 14 pontos, né? Era um momento para o torcedor estar ligado aí na Vila Belmiro, mas para assistir futebol, não para assistir a palhaçada que a gente assiste em todas as partidas, que parece que estamos empurrando com a barriga esperando terminar o ano. E aí tudo bem, mas venham a público e falem, vamos empurrar com a barriga até terminar o ano. Não falam, talvez, porque matematicamente o Santos corre o risco de não subir. Matematicamente corre. Eu acredito que o Santos sobe e que as contas do Carilli não estão nem certas, nem com 64. Sobe, acredito, dependendo da rodada, até com 62, 63 pontos. Ou seja, a margem de corte vai ser menor, é um campeonato menos disputado, mais nivelado por baixo do que o do ano passado. Que o Novo Horizontino fez 63 pontos, 64 e não subiu. Que o Mirassol fez 63, 64 e não subiu. Olhem só o Santos, né, dos times grandes, já falei para vocês, disputando a Série B, foi o que pior performou. É óbvio que passa a afastar o torcedor. O torcedor já tá puto da vida de ter que assistir jogo de Série B, de ter que ir lá, mas vai para apoiar, tal. Começou empolgado. Um ano que começou muito bem com o Campeonato Paulista. Talvez o choque daquela mudança, 15, 16 novos jogadores. Aí veio, depois do Paulistão, veio a janela de exceção. Aí chega o Patrick, que a gente sabe que não tem condições. Inclusive, rapaziada, o Patrick tem uma inflamação crônica no quadril. Eu fiquei sabendo disso. Mas eu vou me aprofundar nisso, e fica aí o departamento médico, eu fico à disposição do departamento médico para que me respondam.
Talvez esse seja o motivo do não aproveitamento do Patrick, mas estão levando para o banco. Mas eu fiquei sabendo que ele tem uma inflamação crônica no quadril. Inflamação crônica é aquela que melhora e piora, não sara nunca. E que é complicada, limita movimentos. Eu fiquei sabendo também que Biriarce e o Sulfa não vão para o banco, não é pela questão de falta de intensidade ou de deficiência técnica. É por pura opção do Fábio Carille, porque talvez os dois não tenham passado pelo crivo ou pela indicação do treinador. Por que o Miguelito foi disputar o Brasileiro de Aspirantes, que não é importante? Sinceramente, não é importante. E não ficou para ter uma sequência para disputar a Série A, utilizado no lugar certo. Essas explicações ninguém dá. E aí a gente vai para o banco com o Patrick, com inflamação no quadril crônica, com o Serginho, que hora entra, até ajuda, cara. Não dá muito para criticar o Serginho, que ele entra até com vontade. Pelo menos com vontade o cara entra. O Pedrinho não tem intensidade nenhuma. O Pedrinho, o critério da escolha do Carille, até para o banco, ele me causa uma estranheza muito grande. Por exemplo, o Rainer, de titular banco, de repente sumiu, vai o Rodrigo Ferreira e o Souza. Por quê? Porque o Basso tem uma lesão muscular, e aí ele preferiu colocar o Luan Pérez como zagueiro no banco, não como zagueiro barra lateral esquerdo. Né? Ele vai ter o Jair e o Gil como titulares, e o Luan Pérez ali para... E dá pra gente cravar até as substituições do Carille. Fácil. Com toda a certeza do mundo, se um dos laterais, e principalmente o Xermon, porque ele mira sempre no mais jovem, né? Ele sempre critica o Xermon. Ele sempre fala, tem deficiência na marcação, então é capaz de entrar o Rodrigo Ferreira no lugar do Xermon, em determinado momento. É bem capaz que no lugar do Juliano entre o Serginho. Olha, vai marcando aí. No lugar do Otero, o Nacho La Quintana ou o Pedrinho. Se o Guilherme cansar, porque a bola é só no Guilherme, vai entrar o Pedrinho ou o Nacho La Quintana, dependendo de quem entrar primeiro. O Furt no lugar do Wendel Silva. E de repente um Sandri no lugar do Pituca. Vai depender do que o Carille está pensando. Mas são as substituições previsíveis, com um banco previsível e muito fraco do Santos. E vocês querem que o torcedor vá ao estádio, que o torcedor apoie, aplauda um time desse, que não tem alternativa técnica, não tem alternativa tática, que não empolga, não tem uma jogada ensaiada, uma aproximação, não joga em velocidade, não tem transição em velocidade, que utiliza os meninos da base no lugar errado. Vocês querem o quê? E isso muito é culpa do técnico Fábio Carille. Sim, por sacrificar o time do Santos. Ele sacrifica o time do Santos. É pelo resultado, Fará. Beleza, não tem problema. Eu tô conformado já que a gente vai pelo resultado. Cara, é 1-0. Tá bom, vou chegar aqui e vou falar, 1-0. Não vai performar. Não performou até agora. Vai performar nas últimas 10 rodadas? Você acredita nisso? Com os mesmos jogadores e o mesmo banco? Com as contratações que chegaram, né? E não são utilizadas, talvez porque o Carille não queira, e chegue a público e fale que falta intensidade, falta técnica, ou talvez o Carille não queira por outros motivos, está aberto aqui para ele escolher. Porque as coisas que eu fiquei sabendo aqui internamente não são situações muito legais para um time que está buscando reconstrução e para voltar à Série A. Eu falei algumas delas aqui. E durante a semana eu vou me aprofundando nestas situações do Santos que não são legais, tá? E não são legais. E que me dão a certeza de que o Santos não vai performar nas últimas 10 rodadas. Tomara Deus que eu queime minha língua. Que o Santos hoje performe contra o Operário do Paraná, que perdeu no primeiro turno, inclusive. Né? O Santos perdeu para o Operário do Paraná no primeiro turno. E que o Santos convença o torcedor a voltar ao estádio na reta final, para que de repente, de maneira antecipada, o torcedor do Santos tenha um final do ano mais tranquilo e passe a cobrar a diretoria por melhoras, por trocas, planejando 2025. Inclusive, isso deve estar acontecendo já. Tem que estar acontecendo já, senão é mais um erro grave. E nós já erramos na janela de exceção, eu não vou falar nem do começo do ano, porque teve que agir rapidamente, mas na janela de exceção, e erramos na janela de meio de ano. Porque dos 6 contratados, só 3 sendo utilizados, 1 já machucado só no treino, e 2, talvez, porque o técnico entenda que eles não estejam preparados, mas o motivo pode ser outro, que não tenha sido chegado pela aprovação do técnico. Se bem que o Carille falou, né? Não, todo mundo aqui aprovou todos que chegaram. Tem que ter uma explicação para isso. É o 5º jogo seguido que o Biriarce e o Sulfa não são relacionados.
E vocês querem que o torcedor vá à Vila ainda? É capaz do torcedor ir à Vila e ficar no bar do Alemão, no bar do João. É bem capaz. Em protesto a esse futebolzinho medíocre que o Santos apresenta. Queimem minha língua hoje, tenham atitude e vençam com honra o Operário do Paraná, porque o torcedor do Santos não vai deixar barato não qualquer tipo de tropeço de agora em diante. Estou falando porque eu converso com torcedores do Santos. E quando vou à Vila, chego muito mais cedo e fico ali fora conversando com torcedores do Santos. Não sou um Paulo Brax, sabe, arrogante e prepotente diante do torcedor do Santos. Um abraço.